E aí, vamos conversar sobre o que é design? Oi, eu sou o Daniel e hoje a gente vai conversar sobre o que é design. Porque essa parte de, nossa, o que é design é diferente para cada um. Tem gente que acha que design é só a cara de uma coisa, ou que design é só a aparência, ou que você pode pegar e só colocar design em um projeto. A gente vai conversar hoje sobre o que é design num sentido um pouquinho diferente. Então, ao invés da gente falar puramente que design é uma camada estética de alguma coisa, a estética, em termos de filosofia, é o estudo do que é belo ou do que é bom. Então, a gente tem essa noção de que a estética é o bonito. Por causa dessa ideia de que estética discute o bonito e que design normalmente está discutindo o bonito, fica travado numa camada de aparência das coisas, como se a única coisa que importasse em termos de ser ou não ser bonito é a aparência. Então é muito comum num projeto de design qualquer alguém ir lá e falar, pô, eu vou jogar uma camada de design numa coisa que já está pronta. Ficar mais bonito vai fazer alguém achar aquilo melhor? Até vai, mas não é às vezes esse o problema de alguma coisa. O Steve Jobs, por exemplo, tem uma noção diferente de design do que a maioria das pessoas tem. Para ele, design era como uma coisa funciona, e não só. Ele tem uma frase, eu vou colocar depois a frase inteira, mas que diz que o design não é só a aparência da cortina, o design não é só a cor do teu tecido. Então o design é como eu me sinto com relação ao funcionamento daquilo. Uma definição muito boa do que é design é que o design é a ação de projetar alguma coisa. Então a coisa fundamental a respeito das discussões que a gente vai ter a respeito de design é que design é a ação de projetar. Então, não é só ficar imaginando projetar. Isso daí as pessoas falam muito com relação ao design thinking, que inclusive eles falam que você não deveria falar que é um design thinking, que deveria ser um design doing. Quando a gente pensa, então, em design como projetar algo, a gente vai imaginar que você pode projetar algo que, por exemplo, é feio. Mas a estética, ela não discute só o que é belo, ela também discute o que é feio. Você pode ter uma interface que é feia de propósito. Ou você pode ter um objeto de design que é feio de propósito. Para, por exemplo, fazer alguém não chegar perto dele. Eu posso resolver colocar aqui uma caveira para impedir que alguém chegue perto de uma plataforma de petróleo ou de uma coisa que explode. Então o papel de um designer não é necessariamente só fazer o que é bonito. Olá, eu sou o Daniel e esse é o primeiro episódio do UX Now sobre fundamentos de UX. E a gente está falando de UX. E o que é UX? UX é um acrônimo para User Experience. Então é uma sigla para User Experience, que quer dizer em português experiência do usuário. Esse termo não é que UX é uma ciência, ou é um método, ou é uma tecnologia, ou coisa desse tipo. UX é um termo que a gente utiliza quando a gente quer mencionar a relação de uma pessoa com um produto, serviço, objeto, aplicativo, software, etc. Geralmente a gente atribui a criação desse termo ao Donald Norman. Quando ele trabalhava na Apple, o Norman costuma dizer que foi para ele o primeiro cartão de visita que dizia UX Architect. Então ele era um arquiteto de experiência do usuário. O próprio Norman depois falou e explicou de outras maneiras o que é a experiência do usuário. Porque hoje as pessoas atribuem normalmente duas coisas à experiência do usuário. A experiência do usuário de uma maneira grande, que é toda a relação que a gente tem com um produto. Vou dar um exemplo, com uma câmera. Eu estou usando agora uma câmera da Canon. Minha relação com essa câmera da Canon vai desde o momento que eu escolhi ela porque um amigo falou. Então a minha experiência de uso dela vai assim, pô, será que eu tive que usar o manual dela? Será que eu tive que procurar num fórum como eu uso? Eu gosto dela, a minha mão consegue carregar ela bem, ela cabe na minha bolsa. Então toda essa minha relação com a minha câmera faz com que eu tenha uma boa ou uma má experiência. No meu caso, eu adoro a Canon, então eu tenho uma boa experiência. Ou seja, resumidamente, UX é se preocupar com o usuário do seu produto ou do seu serviço. Eu espero que tenha ficado claro o que é UX. Eu vou explicar também assim por texto ali na parte de baixo do YouTube para ficar mais fácil de vocês olharem, copiarem e colarem se precisarem. E depois eu também queria perguntar para vocês, o que vocês chamam de UX? O que é UX para vocês? Então se vocês puderem falar ali no comentário o que vocês entendem como UX, eu vou ficar feliz, a gente pode enriquecer essa discussão fazendo isso. No próximo vídeo de Fundamentos de UX eu vou ser um pouco mais específico. Eu vou falar de o que é design de experiência do usuário. É um assunto que é menos abstrato do que isso que eu estou falando agora. Mas como a gente está falando de fundamentos de introdução, eu espero que eu tenha esclarecido mais do que confundido. Muito obrigado e a gente se vê por aí.